fazer o concurso da Prefeitura de Fortaleza, tá bom? Vamos junto, vamos comigo. Tô achando poucas pessoas aqui na live, apenas 23 pessoas, é isso mesmo? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. 23 pessoas, eu imaginei que esta live ia ser... Eu imaginei que esta live ia bombar por conta de ser um concurso muito e muito esperado. Mas vamos nessa. Beleza, pessoal? Vamos para o simulado da banca impar, né? 01. Vou fazer outros simulados, certo? Esse aqui será o primeiro. E neste simulado, o meu objetivo é revisar o conteúdo gramatical por meio das questões da banca, tá certo? Beleza? Então vamos nessa para a primeira questão. A primeira questão diz assim: em qual período a forma verbal em destaque está flexionada no mesmo tempo e modo em que está o verbo, está flexionada no mesmo tempo e modo em que está o verbo ficar neste excerto. Aí ele colocou assim, ok? O Brasil, sem a coroa, tinha ficado sem cara, certo? Beleza? Então vamos nessa, né? O que nós vamos ter aqui, pessoal, é uma regrinha bem clara sobre essa questão. Essa questão aqui, ele está cobrando o pretérito mais que perfeito, certo? Ok? Ele está cobrando o pretérito mais que perfeito. O que é o pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Então é o que? Eu estou me referindo a um passado anterior, a uma outra ação realizada no passado. Ou seja, é o passado do passado. Ou seja, ontem foi quinta. Então, anteontem foi quarta. Então, estou me referindo a um passado anterior a um outro evento no passado. Essa questão está cobrando equivalência. E existe uma equivalência do tempo pretérito mais que perfeito simples para o pretérito mais que perfeito na sua forma composta. Como é que funciona aqui? E vocês vão decorar. O simples é aquele verbo terminado em RA sem acento. Cantara, bebera, brincara, cheirara, dançara. A forma composta, ela será feita com o tinha ou o havia mais o particípio. Então, neste caso, pessoal, isso quer dizer que o verbo bebera, ele pode ser substituído por tinha bebido ou por havia bebido. Isso tanto pode ser feito para a ida quanto para a volta. Então, quando eu pego aqui, ó, tinha ficado, eu já vejo que eu tenho aqui o tinha, né, ó, e ficado, mais o que? Mais o particípio. Particípio, né, é o verbo terminado em ado e ido. Então, nessa situação aqui, a resposta é a letra D. Porque, ó, ficara sem cara. Cuidado, não é ficará. Ficará tem acento. A pronúncia aqui é ficara sem cara. Ele poderia também ter proposto a substituição de tinha ficado por havia ficado. Poderia. Eu poderia também ter dito. Então, ou eu falo bebera, ou eu falo tinha bebido, ou eu falo havia bebido. Certo? Essa aqui é a nossa resposta da questão 1. Tá bom? Questão 1, a alternativa de letra D. Beleza, gente? Então tá cobrando aí a questão dos tempos verbais, né? Equivalência
E quando se cobra equivalência com tempos verbais, essa é a principal regra cobrada, viu, gente? Então anotem aí, já foi cobrado anteriormente pela banca impar. Certo? Vamos nessa? Vamos para a questão 2 aí. Questão 2 diz assim: no fragmento seguinte, todas essas situações são às vezes designadas pelo termo bíblico Armagedon. Armagedon. O emprego do acento indicativo de crase se justifica porque ele quer justificativa. Isso é um modelo de questão que está caindo muito, certo? Sobre a crase. Então ele quer aí a justificativa, né? Ele fala na A, tem como núcleo o elemento cuja função é complementar uma forma verbal, introduz uma locução verbal adverbial constituída de substantivo no feminino plural, está diante de um vocábulo no feminino plural descendido indefinido, é facultativo em virtude da palavra vezes não está determinado, nem existe isso. Isso aqui já está errado, não existe essa regra, certo? Está diante de um vocábulo plural de sentido indefinido, a resposta é a letra B da questão 2, certo? Introduz uma locução adverbial constituída de substantivo no feminino plural, tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Ele está cobrando aí a locução, ele está cobrando locução adverbial, tá bom? Professor, o que é isso? A locução adverbial é uma classificação morfológica, tá bom? É a junção de duas ou mais palavras. É a junção de duas ou mais palavras. Então, toda vida que eu tiver isso, junção de duas ou mais palavras, vai receber o nome de locução. Locução, duas ou mais palavras. O termo alocução, ele vai possuir uma ideia de. Então, adverbial, você vai lembrar do trio modo, do trio tempo e do trio lugar. Logo, se a locução for formada por substantivos, se formada por substantivo feminino, é igual a crase. E essa crase, ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Só se for substantivo feminino. Só se for substantivo feminino. Então, se eu falo para vocês, ó, comprei, e eu falo à vista, por que a vista vai receber crase? É uma locução, ó, é a junção de duas ou mais palavras, representa uma ideia aqui de modo, então recebe crase. Se eu falar comprei à tarde, vou por crase em à tarde, por representar o quê? Tempo. E se eu falar comprei, vamos lá pegar uma palavra aqui, ó, comprei com ideia de lugar. Comprei à esquerda. Comprei à esquerda, né? Eu estou me referindo assim. Você está num local. Ah, onde é que você comprou? Onde é que você comprou esse produto? Ah, eu comprei à esquerda. Representando ideia de lugar. Tá bom? No entanto, se aqui eu colocasse a prazo, mesmo sendo uma locução adverbial, mesmo sendo de modo, não recebe crase, porque prazo é um substantivo masculino. Tá bom? Outra coisa importante, gente, ó, locução é morfologia. Então, se ele perguntar a crase, o motivo, e não tiver isso aí, locução adverbial, possa ser que ele jogue um outro nome, o nome adjunto adverbial. Professor, é a mesma coisa à vista, à tarde, à esquerda. Também é locução, também é adjunto? Sim. Só que adjunto é uma classificação sintática. E a nossa banca, ela fala isso, ó. Veja na letra A.
Complementar uma forma verbal. O que é complementar uma forma verbal? É um objeto direto ou um objeto indireto. Então, eu estou te preparando para caso ele não tivesse colocado o nome aqui, locução, ele tivesse colocado introduz um adjunto adverbial constituído de substantivo no feminino plural, também estaria correto. Também estaria correto. Mais comum é a banca associar a locução. Mas ele também pode colocar, porque locução adverbial exerce função sintática de adjunto adverbial. Tá certo? Então, queria reforçar isso com vocês. Beleza? Então, por que é uma locução? Às vezes, representando o quê? Ideia de tempo. Ideia de tempo. Então, neste caso, a resposta é a letra B. Beleza? Vamos nessa. Vamos aí para a questão 3. A questão 3 diz assim: dizem que o valor da liberdade é muito oneroso. Ele fala, há duas orações, uma oração principal e uma oração subordinada. O sujeito da oração principal e o da oração subordinada classificam-se respectivamente. Então ele diz aqui, ó, sujeito das orações. Para ser oração, tem que ter verbo. Então ele está se referindo aqui, ó, ao dizem e ao é. São esses dois verbos. Certo? O segredo para você matar esse tipo de questão, meu amigo, esse tipo de questão, é você pegar o verbo e você observar e fazer a seguinte pergunta: quem é que mais verbo? Certo? A resposta dessa pergunta, é o que vai determinar o tipo de sujeito. Por exemplo, o que é um sujeito simples? É quando há apenas um único núcleo. Possui apenas um único núcleo. O que é o composto? Possui dois ou mais núcleos. Certo? O que é o indeterminado? O indeterminado é a interrogação. A interrogação, por exemplo, o que é um sujeito indeterminado? É quando alguém pratica a ação ou alguém recebe a ação, mas ninguém sabe quem é. O próprio nome já fala. Eu vou falar sobre ele. O elíptico é o oculto. O elíptico é o sujeito oculto. É o sujeito implícito. É o sujeito subentendido. Entendido. Que ele é demarcado pela omissão do eu, do tu, do ele. Do eu, tu, ele, nós, vós. São esses aqui, certo? São esses carinhas aqui. Eu, tu, ele, nós, vós. Tá certo? Aqui já dá para eu matar. Ó, o que é muito oneroso? Ó, eu fiz a pergunta. O que é muito oneroso? A resposta é essa aqui, ó. O que é muito oneroso? O valor da liberdade. Certo? O valor da liberdade. Aqui eu devo buscar quem é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante. No caso, a liberdade é muito oneroso? Não. Veja que oneroso está no feminino, é um adjetivo está no feminino, desculpa, no masculino. Significa que o núcleo do sujeito do é valor. Valor é núcleo. O valor é núcleo. Então, como eu tenho apenas um núcleo aí, certo? O sujeito ele é simples. Sujeito simples. E aí eu mato duas alternativas. Quando eu venho para cá, dizem. E aí toma muito cuidado, gente. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque ele está se referindo à linha 1. Edson, eu tenho que voltar ao texto? Eu recomendo você voltar ao texto. Sabe por quê, gente? Porque o sujeito indeterminado,
em que ele é formado pela terceira pessoa do plural, não pode haver referência. É sem referência. Sem referência. Como assim, professor? Sem referência anteriormente. Porque se eu disser assim, ó, dizem, se antes desse dizem houver uma sentença em que haja uma referência, por exemplo, o texto anteriormente fala de trabalhadores. Aí aqui ele joga o dizem. Muita atenção. Porque quando você perguntar, quem é que dizem isso e aquilo? Se esse verbo que está aqui, ele fizer referência a um sujeito já mencionado, já não será mais sujeito indeterminado. Porque não faz sentido eu falar indeterminado se eu sei quem praticou a ação. Então, meu aluno, o que eu quero dizer é, você quer confirmar se ele é indeterminado? Volte ao texto. Porque se esse dizem aqui fizer referência a um sujeito anteriormente, não é mais indeterminado. Por isso que eu coloquei terceira pessoa do plural, sem referência. E como é que eu sei que é terceira pessoa do plural? É só você ler com eles antes. Eles. Ó, eles dizem que o valor da liberdade é muito oneroso. Professor, isso é indeterminado? É porque está na linha 1 e não há nenhum outro termo. Na verdade, gente, esse dizem, ele começa o texto. Ele começa o texto. Essa questão é retirada do texto que ele começa. Então aí é indeterminado. Agora, se fosse nesse contexto aqui, entendeu? Já não seria mais indeterminado. Já não seria mais indeterminado. Então é fundamental você não só decorar, o indeterminado é terceira pessoa do plural. Não é só você entender isso. É você compreender que o indeterminado ele tem essa peculiaridade em que eu não posso fazer referência a sujeito expresso anteriormente. Até porque não faria sentido eu falar sujeito indeterminado. Entendido? Beleza? E aí também, pessoal, não é composto, né? Para ser composto seria assim, ó. João e Érica dizem. Aí sim, ó, aqui era composto. Quem é que dizem? João e Érica. João é núcleo, Érica também é. Beleza? Questão 3, letra B. Vamos lá. Questão 4. A questão 4 vai dizer assim, ó. Questão 4 vai falar assim. Está na voz passiva o verbo da oração. Considerava-se a feijoada um prato regional. Caso tal oração seja colocada na voz ativa, mantendo-se a mesma estrutura semântica oracional, deve-se forçosamente ter o seguinte período. Forçosamente ter o seguinte período. Vamos lá. O que ele está cobrando aqui na 4 é a correlação, vamos lá, é a correlação, vamos lá, é a relação da ativa e da passiva. O que é que eu tenho que saber? É que essa correlação, vou colocar assim, essa reescrita, isso é reescrita, essa relação de igualdade, ela deve ser feita no mesmo tempo verbal. Ou seja, se o verbo da ativa está no presente, o da passiva também tem que estar no presente. Também deve estar no presente. Entendeu? Ok. Eu tenho que lembrar que a ativa é quando o sujeito pratica.
A passiva é quando o sujeito recebe. Beleza. Eu tenho que saber o seguinte. Deixa eu baixar isso aqui para ficar bem organizadinho. Eu tenho que saber o seguinte. A voz passiva, ela vai ser dividida em duas divisões. Na voz passiva analítica e na voz passiva sintética. Voz passiva analítica e na voz passiva sintética. Beleza? Eu tenho que saber isso. A voz passiva analítica, ela vai ser formada pelo verbo ser mais o particípio. Ela vai ser formada pelo verbo ser mais particípio. Foi encontrado, foi comprado, era roubada, será proibido, ok? Ser mais particípio. O da sintética, ele vai ser formada pelo se, quando ele é um pronome apassivador. Quando ele é um pronome apassivador, tá bom? O que eu tenho que ficar atento é o seguinte. Para o se ser apassivador, você vai perguntar o verbo o que, ou quem, e essa resposta será o sujeito da oração. Por exemplo, na primeira frase aqui, ele colocou assim, ó, considerava-se a feijoada, ó, tem o se. Veja que eu consigo perguntar, ó, considerava-se o quê? Ó, a feijoada. Então, isso aqui é o sujeito. Certo? Edson, que voz é essa? Como há o se aqui, e ele é um apassivador, ele está na voz passiva chamada de sintética. Ele quer que você passe para a voz ativa. Então aí você já elimina a C e a D. Por que, Edson? Porque a C era considerada, eu tenho ser mais particípio. Eu tenho ser mais particípio. Isso é voz passiva analítica. É o VPA, voz passiva analítica. Isso não é voz ativa. Já na letra D, pessoal, na letra D há um erro de concordância, certo? Porque considerava-se o quê? A feijoada. A feijoada é um sujeito. Se o sujeito feijoada está no singular, considerava também deve ficar no singular. Também deve ficar no singular. Aí elimina. Vai eliminar. Considerava-se a feijoada um prato regional. Do jeito que tá, gente, ficou a mesma coisa de lá. Do jeito que tá, aqui eu tenho o se, aqui eu tenho voz passiva sintética. Certo? Na ativa, o sujeito pratica, ó, considerava. Aqui eu tenho ele. Ele considerava a feijoada um prato regional. E aqui eu tenho eles. Eles consideravam um prato regional. Professor, qual é a resposta? Muita atenção aqui. Muita atenção aqui. Quando eu passo, gente, quando eu passo da voz passiva para ativa, certo? Quando eu passo da voz passiva para ativa, quando eu não tiver o agente, vou colocar assim, ó. Quando eu não tiver o agente, o verbo ficará na terceira pessoa do plural, indicando sujeito indeterminado. Indicando sujeito indeterminado. Certo? Indicando sujeito indeterminado. Então, neste caso, como não há o agente aqui, considerava a feijoada um prato, considerava-se a feijoada um prato regional, como aqui tem o se, o pronome passivo do se, certo? Quando eu retiro,
que é a retirada aí, eu vou ter que jogar o verbo para a terceira pessoa do plural para indicar uma indeterminação, certo? Para indicar uma indeterminação. Por isso que a resposta foi a letra D. B, desculpa. Deixa eu trabalhar bem rapidinho mais um exemplo para vocês entenderem. Ó, vamos lá. Mais um exemplo para vocês entenderem. Então, se você não tiver o agente, o verbo vai para a terceira pessoa do plural. Vamos lá. Eu tenho aqui a voz passiva e vou passar para a ativa, certo? Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, comprou-se, ó, peraí. Comprou-se casa. Eu tenho o se aqui. Esse se, ele é um pronome passiva do. Comprou-se o quê? Casa. Casa é o sujeito, certo? Casa é o sujeito. Então, se eu for passar para ativa, eu vou eliminar o se. Aí eu vou falar, comprou casa? Não. Eu vou jogar o verbo na terceira pessoa do plural. E aí vai ficar como? Compraram casa. Vai ficar assim, ó. Compraram casa. Certo? Agora, se houver, gente, se houver, por exemplo, ó, a casa foi comprada por João, veja que eu já tenho o agente aqui, ó, por João. Então, quando eu for reescrever, vai ficar fácil. Eu vou colocar João, porque eu sei quem é, ó. João é João. Eu vou dizer que João comprou a casa. Então, principalmente quando eu vou fazer isso, da voz passiva sintética para ativa, eu jogo na ativa o verbo na terceira pessoa do plural. Tá bom? Então, ficamos aí em dúvida entre duas, né? Entre A e B, e aí o detalhe foi esse, né? Sempre é algo a mais que você está aprendendo em português, não é verdade? Tá certo? Então, a resposta é essa, letra B. Vamos para 5. A 5 diz assim. 5 vai falar assim. Ó, no excerto, não quero que o outro saiba a minha verdade, já que o projeto na mídia social não é real, de verdade. A locução conjuntiva em destaque exprime a relação de, vamos lá, causa. Vamos revisar isso aqui, ó. Causa, você vai associar a palavra motivo. E aí eu vou ter conjunções causais, que eu terei o porquê, o visto que, uma vez que e o já que. Tá aqui a resposta das 5, letra A, né? Porque, visto que, uma vez que, já que, o como quando é igual a visto que, ele será causal. Decore esse cara para você não confundir, certo? Efeito. Aí você diz assim, Edson, eu nunca estudei conjunções com valor de efeito. Efeito é a consequência. Efeito é o que, gente? O efeito de algo é a consequência de algo. Então, quando ele fala em efeito, efeito ou resultado, exprime o que? O resultado, exprime o que? O efeito, ele está cobrando a consequência. A consequência é a metralhadora. Tão, tal, tanto, tamanho, mais o que? É a metralhadora, é o tá. Tempo é a mais tranquila. Você vai ter aí, ó, o quando. Mal com L pode representar tempo. Desde que pode representar tempo. Após que pode representar tempo, certo? E condição, eu tenho o se, caso, sem que,
eu tenho contanto que, desde que também, aí você tenta ver que desde que pode ser condição, desde que pode ser tempo. Então é fundamental revisar isso. Então aí a letra A é a resposta causa, né? Ó, não quero que o outro saiba a minha verdade, já que o projeto na mídia social não é real. Então, o projeto na mídia social não ser real é o motivo de eu não querer que o outro saiba a minha verdade. Tá certo? Isso, perfeito. Faltou aqui um que é muito comum também, que é o na medida em que. Na medida em que. Cuidado, que na medida em que é causa e a medida que ele pode até pedir tipo a troca, a medida que é proporção. Proporção. Tá certo? Proporção. 5 é letra A, então. Vamos para 6. 6 diz assim. Questão 6 diz assim. No título do texto, no título do texto, inexiste a vírgula antes do conectivo que, porquanto. Esse porquanto ele é um conectivo explicativo. Por quê? Porque inexiste a vírgula antes do conectivo o quê? Porque inexiste. Porque não há. Certo? Porque não há. Beleza? O que você deve sempre ficar atento é uso de vírgula ou não antes do que. Por quê? Porque isso vai remeter a o seguinte. Se eu tenho pronome relativo, vamos colocar assim, se eu tenho pronome relativo, por exemplo, os pronomes relativos que, o qual, a qual, o onde, o cujo, o quem, certo? Esses pronomes relativos, eles vão introduzir as orações subordinadas adjetivas. Certo? O mais comum nos concursos é a cobrança do que. Que. E aí, quando ele é relativo, ele vai retomar um termo anterior. Quem é que não consegue se colocar no lugar do outro? A geração. Então, esse camarada aí, ele é um pronome relativo, retoma a geração. Inclusive, eu posso trocar o relativo que por a qual, ó, a geração a qual não consegue se colocar no lugar do outro. E ele, sendo um relativo, ele vai introduzir uma oração adjetiva. Beleza. Ah, professor, mas aí não tem como acertar a questão por causa disso. Tem sim. Tem sim, tem como você acertar por causa disso. Tem. E aí o que é que vai acontecer? Essa oração adjetiva, ela pode ser explicativas e restritivas. Explicativas é com pontuação e a restritiva é sem pontuação. Certo? Sem pontuação é restritiva, com pontuação é explicativa. Então, ó, o conectivo introduz uma oração que explica? Não. Então ele está cobrando isso aqui com outras palavras. Era só você colocar no passo a passo, identificar o relativo, identificar a oração e aí matar a questão, gente. Matar. O conectivo introduz uma oração que explica. O que é um conectivo? Ó, o conectivo que introduz uma oração que explica, nesse caso é o pronome relativo que. Só que está sem vírgula, gente. Então está sem vírgula porque explica? Não. Está sem vírgula porque restringe. Para ser explica, deveria ser com vírgula. A vírgula foi empregada por quê? Porque o conectivo introduz uma oração que explica. A resposta da 6 é a letra A. A oração subordinada que é adjetiva, ela delimita
delimita o sentido do termo geração, certo? Delimita, ela restringe, ela delimita, ela restringe o sentido do termo geração. Ela faz isso. Ela faz isso. 6 é a letra A. A colocação da vírgula nessa posição separaria o sujeito do verbo? Não. Não. O antecedente do conectivo exerce essa função de sujeito do verbo conseguir? Não é por isso, gente. Não é por isso. Ele quer saber sobre a vírgula antes de o quê? A vírgula antes de o quê, quando ele é relativo, vai diferenciar explicação de restrição. Explicação de restrição. Explicação de restrição. Explicação de restrição. Tem mais alguma coisa? Tem. Na explicativa, a palavra-chave é todos. Na restritiva, a palavra-chave é só. A palavra-chave é somente. A palavra é apenas. Eu tenho que saber essas palavras-chave? Tem, que você vai relacionando. Oração adjetiva explicativa é com pontuação. A semântica é todos. Oração adjetiva restritiva, sem pontuação. A semântica é só, somente, apenas. Só, somente, apenas. Eu vou fazer isso. Tranquilo? Beleza, né? Vamos lá. 6, letra A. Vamos para 7. A 7, a gente consegue acertar com base na 6. A 7 diz assim: o futebol era um estrangeirismo que muitos intelectuais reprovavam. Ele fala aqui, pessoal, de orações. Beleza? Aqui eu tenho duas orações. A primeira oração é essa. O futebol era um estrangeirismo. A segunda oração é essa. Que muitos intelectuais reprovavam. Eu tenho essas aí. O que liga uma oração à outra aqui é o que? Esse que é o que está ligando uma oração à outra. É o que está ligando uma oração à outra. Esse que aqui, ele é um pronome relativo. O que é que muitos intelectuais reprovavam? Um estrangeirismo. O estrangeiro, né? Estrangeirismo. Então, ele é um pronome relativo. Eu consigo trocar por o qual muitos intelectuais reprovavam. Se ele é um pronome relativo, ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. E aí lembra, a adjetiva ela é dividida em restritiva e explicativa. Não há pontuação aí. Então ela é restritiva. Se ela é restritiva, gente, beleza. A única, aí ele diz assim, uma oração principal e uma oração subordinada adjetiva. Essa é a resposta da 7. Essa é a resposta da 7. Aqui ele fala assindética. Aqui ele fala subordinada substantiva. O que introduz uma oração substantiva? O que introduz uma oração substantiva é a conjunção integrante. E tudo isso que eu estou falando aqui, vocês vão revisando. Conjunção integrante é igual a oração substantiva. Esse que não é conjunção integrante. Então, ele não é uma oração substantiva. Não há oração substantiva aí, certo? Não há oração sindética, certo? Só para esclarecer, oração assindética é sem conjunção. Sindética é com conjunção, né? Assindética é sem conjunção, sindética é com. Certo? Essa é a oração principal. As orações principais, gente, é assim. Vai ter a oração principal, que é sem conjunção. A oração principal ela não tem conjunção, mas a oração subordinada. A oração subordinada ela é dividida em 3 categorias: oração subordinada adjetiva, oração subordinada substantiva e oração subordinada adverbial. Tá bom? Em que há uma relação de quê? De dependência. Anotem aí. Oração subordinada, oração subordinada é igual a dependência.
Oração coordenada é igual a independência. Certo? Oração subordinada é dependência, oração coordenada é independência. Aprenda, decora essas palavras-chave aí. Então, a 7, alternativo de letra A. Vamos para a 8. A 8 diz assim: no tocante às regras de pontuação, justificam-se a colocação neste trecho. Enfim, a geração de hoje é a pura contradição. A fim dele, ele quer a justificativa da vírgula na palavra enfim. Pessoal, a palavra enfim, ela é igual à palavra finalmente. Ela pode ser substituída. Enfim, a geração de hoje é a pura contradição. Finalmente, a geração de hoje é a pura contradição. O enfim e o geralmente e o finalmente, eles são advérbios. E aí, olha só, gente, palavras que terminam em mente, finalmente, francamente, rapidamente, lentamente, certo? Geralmente são advérbios. Advérbio é uma classificação morfológica. Já os advérbios em sintaxe, eles vão ser chamados de adjuntos adverbiais. Adjuntos adverbiais. Adjuntos adverbiais. Adjuntos adverbiais. Adjuntos adverbiais é a função sintática. Tá bom? O que acontece na pontuação, há um uso de vírgula para isso. Separar adjuntos adverbiais. E o que é que eu tenho que lembrar nessa regra? Nessa regra é que os adjuntos, eles remetem, são termos de oração que remetem à ideia de tempo, à ideia de modo, à ideia de lugar. Está aqui. Enfim, a geração de hoje é a pura contradição. Certo? A resposta é A. Então, adjuntos adverbiais, tempo, modo, lugar. Certo? Você usou a palavra hoje e colocou vírgula. Hoje é adjunto adverbial. Você colocou a palavra ontem, vírgula. Ontem é adjunto adverbial de tempo. Você colocou a palavra em Acapulco. Em Acapulco é um lugar, é um adjunto adverbial. Tá bom? Edson, vocativo é o quê? Vocativo é um chamamento. Vocativo é chamamento. Certo? Vocativo é chamamento. Certo? Vocativo é chamamento. Resposta é A. Desculpa, a resposta é B. Separado de juntos adverbiais. Então, A, vocativo é chamamento. Certo? Estou conversando com alguém e eu falo, Érica, vírgula. Você acertou a questão. Ok? Então, eu estou conversando com ela e a chamo pelo nome. Elipse é uma omissão. Elipse é uma omissão. É a omissão de um termo. Aposto, ele é aquele termozinho da oração que serve para explicar. E aí vocês vão revisando cada um desses caras. Tá certo? Então, a 8 aí, letra B. Vamos para a 9. Tem a 9 e a 10. Vamos lá. A 9 diz assim: assinale a alternativa em que as três palavras se acentuam em razão de regras distintas. Se acentuam em razão de regras distintas, tá bom? Beleza. Vamos começar aqui pela primeira regrinha, né? Regra das oxítonas. As oxítonas, elas são as que são acentuadas na última sílaba, né? Na última sílaba. Você acentua as oxítonas que terminam em A, em E, em O
em e ens. Então vamos ver aqui quais são as que são acentuadas pela regra das oxítonas. Ó, acarajé, português e vocês. Certo? Essas três aqui são oxítonas. A acentuação gráfica é na última, é acentuada porque termina em E. Então aqui eu tenho as três são oxítonas que terminam em ES. Deixa eu colocar assim, ó, AAs, EEs, OOs, para você compreender que o plural também vale. Tá certo? Espera aí. Deixa eu mudar aqui, senão não vai caber não. Então aí eu tenho oxítona terminada em ES. Beleza? Vamos para outra. A outra é a regra das paroxítonas. Paroxítonas. As paroxítonas são as que são acentuadas na penúltima sílaba. E aí eu vou ter as terminadas em ãs, ãos, uns, ons. Aí nós vamos ter PS, N, L, X, R de tongo, certo? São as que possuem o maior número de terminações. No entanto, a paroxítona mais cobrada é a paroxítona que termina em ditongo. O ditongo, ele é o encontro de uma semivogal mais vogal ou uma vogal mais semivogal na mesma sílaba. Certo? Então, ó, vou colocar em verde, paroxítona, ó, terminada em ditongo, ó, próprios é paroxítona terminada em ditongo, colônias é proparoxítona terminada em ditongo, relevância é proparoxítona terminada em ditongo, império é proparoxítona terminada em ditongo. Tá vendo? Ó, próprios terminado em ditongo, ó, iós, terminado em ditongo, iás, terminado em ditongo, iá, terminado em ditongo, ió. Então essas que estão em verde seguem a mesma regra. Só que ele quer regras distintas. Regras distintas. Certo? Aí eu tenho também as proparoxítonas. As proparoxítonas todas recebem acento, independentemente de terminação. Vou colocar em vermelho aqui. Quais são as proparoxítonas? República é proparoxítona, década é proparoxítona, ícones é proparoxítona e súditos é proparoxítona. Certo? Então a gente já marca aqui, ó, aqui todas são todas são proparoxítona. Nada de falar República é uma proparoxítona terminada em A. Não. Ela é uma proparoxítona e, como tal, ela é acentuada, independentemente de terminação. Certo? A resposta é C, no caso. Professor, mas a palavra Suíça, ela não é uma paroxítona? Não está acentuada na penúltima? O detalhe é que a palavra Suíça, ela vai entrar na regra do hiato. O que é o hiato, pessoal? O hiato são duas vogais que ficam em sílabas diferentes. Quando você faz a separação silábica, cada vogal vai para uma sílaba diferente. O hiato eu chamo regra dos divorciados. Cada um vai para o seu lado. Só que a regra do hiato envolve o iis e envolve o uus. É um exemplo claro da palavra saúde. É um exemplo claro da palavra Suíça. É um exemplo claro da palavra baú. É um exemplo claro da palavra país. Essas palavras, quando são separadas, o i ou u forma hiato com vogal anterior e, como tal, vão ser acentuadas. Só muita atenção.
Suíça não é acentuada por ser uma paroxítona. Ela entra na regra do hiato, que é uma regra especial de acentuação gráfica. Tá certo? É uma regra especial de acentuação gráfica. Letra C é a resposta. Eu tenho império, paroxítona terminada em ditongo, Suíça, hiato, e república é uma pró-paroxítona. É uma pró-paroxítona. Vamos lá? Ó, aí a 10 é uma questãozinha de texto. Ele diz assim, ó, o texto em análise apresenta os traços de um gênero textual de base. Narrativa, dissertativa argumentativa, injuntiva, preditiva. Certo, gente? Aqui eu vou ter, na questão 10, o seguinte. Certo? Texto dissertativo argumentativo. Certo? Nesse tipo de texto, a resposta é B no caso, dissertativo argumentativo, eu vou colocar assim, ó. O texto argumentativo. Certo? Eu vou ter várias características, né? Eu vou ter várias características. Eu vou ter a pessoalidade, eu vou ter a parcialidade, certo? O autor ele vai se mostrar parcial para um lado ou para outro. Ele vai ser pessoal. Então haverá traços, ó, haverá traços pessoais do autor. É comum o uso do nós para indicar o quê? Subjetividade. É comum o uso do nós para indicar subjetividade, certo? Para indicar subjetividade. Então, outra característica é exatamente esta: o autor se faz uso de uma linguagem, ele faz uso de uma linguagem subjetiva, certo? O objetivo do autor é persuadir o leitor, é um dos seus objetivos. Ele vai persuadir por meio de quê? De argumentos. Esses argumentos servem para defender o ponto de vista. E aí vai uma dica que vai te ajudar a acertar essas questões. Ler com foco principal. Eu não estou dizendo que você vai desconsiderar o restante do texto. Você vai ler. Estou falando que você vai ler com foco principal o último parágrafo. Leia com foco, com maior atenção, com maior carinho, o último parágrafo. Eu vou voltar aqui para você entender. No último parágrafo, ó, na era do virtual, temos dificuldade em admitir que somos apenas humanos. Nós somos apenas humanos. Isso nos desliga, nos é segunda pessoa. Isso nos desliga do outro, fazendo-nos viver cada um a sua realidade inventada, estagnada apenas nas fotos das redes sociais. Nós temos vidas fictícias, fragmentadas em momentos, e apenas nos alegra o impacto que isso causa ao outro, um clique. Tá bom? Então, esse texto, como já falei, ele é argumentativo, dissertativo argumentativo. Aqui são as principais características desse texto. Como foco o último parágrafo, você vai perceber bem essa diferenciação. Vamos ler o textozinho para terminar? A geração que não consegue se colocar no lugar do outro. Ó. Separada por uma tela, a nova sociedade virtual não alcança o outro,
por isso não consegue se colocar em seu lugar. Estamos vivendo o maior individualismo da história humana. Aqui ele já traz o traço subjetivo, nós, em que ele se inclui. Nós estamos vivendo. A falta da empatia, do toque físico, do acolhimento, do contato ocular e a ausência da presença física fazem que a pessoa não veja o outro, não o perceba, não note a presença do outro e, consequentemente, não se coloque em seu lugar. A necessidade da felicidade como objetivo e não como consequência nos faz criar um mundo irreal, nos faz criar um mundo irreal em que para o outro você é feliz, mas não para si mesmo. Esse mundo perfeito exposto na mídia social criou uma disputa na qual um pensa que o outro está melhor que ele, que não precisa dele. Então é ele que tem que decorrer para alcançá-lo. Certo? Então, gente, de forma geral, você vê várias informações, né, que trazem essa característica da subjetividade, principalmente aqui pelo uso do nós. Tá bom? Nós. Pessoal,